Oi, meus amores, começando mais um vídeo e você que ainda não se inscreveu, não curtiu e não ativou o sininho, faça isso agora mesmo pra gente começar o nosso vídeo, por favor, pra você me ajudar, me dar uma forcinha pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Bom, começando, a gente vai cortar 3 pedaços de arame galvanizado. Eu não medi os tamanhos, tá, gente? Vou ser bem sincera, eu peguei um maior, um médio, um menor e fui fazendo. O maior eu dividi no meio, porque a gente vai precisar dessas duas partes. E aí a gente vai começar a encaixar uma coisa na outra, né? Na verdade, não foi dividir no meio para cortar, né? A gente dividiu no meio, assim, dobrando. E aí, encaixei no outro arame, que é o médio, e girei para poder ficar uma aba de um lado, outra aba do outro, que na verdade são como se fossem os galhos da nossa árvore. Eu dei uma aceleradinha, porque, né? Nós não temos tanto tempo e o vídeo já ficou grande, né, gente? Porque é muito difícil fazer vídeo de tutorial, assim, mais detalhado, fazer um vídeo pequeno. Então, a gente vai pegar o durex. Na verdade, não é durex. É durex? Não, não é durex, é fita crepe. A gente vai pegar a fita crepe e vai enrolar na parte de cima, no meio que a gente fez essa dobra aí, né? Eu usei o alicate para me ajudar a virar e deixar ele bem enroladinho. Então, a gente vai, nessa junção entre os dois arames, a gente vai colocar a fita crepe para poder ficar bem firme e não soltar. Esse tutorial é bem legal, eu espero que vocês façam em casa. Se vocês fizerem, por favor, me marquem, tá? Eu adoro esse tipo de tutorial com biscuit. Eu adoro mexer com biscuit, então a gente vai ter muito disso agora no canal, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa agora com a segunda parte, né? Que é a parte menor. E vai dobrar, mas aí agora eu quis fazer um pouco diferente e quis colocar uma perninha mais em cima e outra mais embaixo. E fiz a mesma coisa, né? Passei o durex para deixar ele mais firminho. E eu cortei também um pedaço da perninha de cima das duas partes. Então, como eu estava falando, agora a gente vai ter vários tutoriais aqui no nosso canal. E não vai ser só de biscuit, a gente vai ter tutorial de artesanato no geral. A gente vai fazer tutorial com jornal, a gente vai fazer tutorial com papelão, a gente vai fazer tutorial com garrafa PET, com tudo que a gente tem direito, tá bom? Espero que vocês gostem. E aí, para deixar essa nossa estrutura mais gordinha, a gente vai pegar o papel alumínio e vai enrolar, né? Tipo, apertar no meio e também nas pontas, né? Nas pontas que sobraram. A gente vai fazer isso em todas as partes. E aí vai da sua parte a grossura que você vai querer esse tronco da árvore, tá? Eu não quis ele tão grosso, porque eu acho que não ia ficar tão legal. Pra mim, né? Na minha opinião, não ia ficar tão legal ele tão grosso. Então, eu não fiz ele tão grosso. Mas, se você quiser ele mais grosso, é só você pôr mais papel alumínio, que aí ele vai ficar do jeito que você quer. Eu dou uma mexidinha nas perninhas, eu faço de um jeito, de outro, mas depois eu arrumo do jeito que eu quero mesmo, em definitivo. Faço a mesma coisa que eu fiz no tronco, que foi na parte do meio, faço nas pontas, que são como se fossem os galhos da árvore. Você vai colocando, amassando e fazendo com que ele fique presinho nesse nosso arame. Eu usei arame galvanizado, tá? Mas porque é o melhor
para você usar quando você mexe com biscuit, porque ele não enferruja. Então, é o ideal, tá? Você usar arame galvanizado. Mas se você não tiver, aí você pode usar palito de bambu, palito de churrasco de bambu, tá? Que também fica legal. Mas aí você não vai conseguir fazer as hastes dobradinhas assim, do jeito que eu fiz, né? A não ser que você vá encaixando um pedaço no outro e fazendo umas gambiarra aí. Aí agora a gente vai selar tudo isso com a fita crepe. Eu confundo muito durex com fita crepe, gente. Então a gente vai enrolando até você ir cobrindo todo o papel alumínio. Mas não precisa ficar perfeito, tá? É só para poder a massa do biscuit grudar. Porque ela não costuma grudar muito bem só no papel alumínio. Ela gruda muito melhor na fita crepe. Então, o ideal é que você coloque a fita crepe por cima do papel alumínio também. E aí você vai enrolar em toda essa parte, tá? Vai cobrir tudo, tanto o tronco quanto os galinhos da árvore. Tinha muito tempo que eu não fazia nada com biscuit e eu gosto muito de mexer com biscuit, eu amo. E aí quando você volta a mexer com biscuit, que você fala, caramba, meu, por que eu fiquei tanto tempo sem mexer com biscuit, né? E se você ainda não mexe com biscuit, mas você tem habilidade com as mãos, ou até mesmo você que não tem tanta habilidade, quando você vê os tutoriais, você consegue seguir os tutoriais e fazer. Eu já vi muitos comentários em vídeos que eu já assisti de pessoas que fizeram e que conseguiram, né? De pessoas que assistiram e conseguiram fazer o tutorial. Então, é bem legal e eu espero que vocês consigam também. Daí a gente vai pegar a massa do biscuit. Eu usei esse tom, que é tipo um creme que eu fiz mesmo, tá? Mas você não precisa usar, você pode fazer marrom, do jeito que você quiser. A gente vai sovar bastante, vai abrir com rolinho. E eu usei essa base que eu tinha aqui, que ela era um pouquinho grandinha, pra fazer essa base também do nosso porta-joias. Mas você pode usar qualquer coisa redonda que você tenha, uma tampa de vasilha, qualquer coisa para você fazer essa marcação. Aí eu marquei na volta toda. Na verdade, cortei, né, diretamente com o estilete. Você pode cortar diretamente, ou você pode cortar, tipo, serrilhando ele, assim, né? Depende de como vai estar o seu estilete aí, no caso. E como você acha mais fácil também pra você. Depois que a gente cortar, a gente vai pegar essa base, vai separar ela. Na verdade, primeiro a gente vai deixar as pontas mais retinhas, porque quando a gente corta com estilete, ela acaba ficando um pouco desigual. Então, a gente vai usar a água para deixar essas pontas mais retinhas, o mais retinho possível que você conseguir. Mas nada fica tudo perfeito, então fiquem tranquilos. A gente pega mais um pouco de massa e vai enrolar e depois fazer um rolinho com ela. E esse rolinho, ele tem que medir a circunferência total daquele círculo que a gente cortou, tá? Então, é importante que você vá fazendo o rolinho e medindo na circunferência do círculo para ver se ele já tá ficando do tamanho que você quer. Então, vai ficar
um rolinho mais alongado. O ideal é que ele não fique tão fino, tá, gente? O meu ficou um pouco mais fino, mas depois eu deixei ele um pouquinho mais grosso. Mas mesmo assim, ele ainda não ficou da espessura que eu gostaria que ele ficasse. Foi um pouquinho mais demorado para que ele ficasse retinho, né? Então, se você conseguir fazer com uma espessura um pouquinho maior, vai ser melhor para você. Aí, depois que você fizer esse rolinho, você vai vir com o rolo, o rolo que a gente usa para amassar, né, a massa, para esticar a massa. E aí, a gente vai passar o rolinho de lado para ir abrindo este nosso rolinho que a gente fez. Passar o rolo para abrir no rolinho. Eita, confusão. E aí, ó, como eu falei, sempre medindo a circunferência do círculo para ver se tá do tamanho ideal. Aí eu acabei passando um pouquinho, mas depois eu marquei e cortei. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no círculo. A gente vai deixar retinho, o mais retinho que a gente conseguir. E para fazer isso, o ideal é você usar a água, né? Porque a água, ela alisa o biscuit. Então, é melhor que você use a água ou creme. Tem gente que gosta de usar creme também. Tem um creme específico para biscuit, mas também você pode usar o creme que você usa em casa. Ou lustramóveis. Também tem gente que usa lustramóveis. E depois a gente vai passando água na parte de baixo desse nosso rolinho que a gente amassou e vai colocando ele ao redor de toda essa circunferência que a gente fez, para que fique o nosso pratinho, né? Porque esse porta-joias é um porta-joias de pratinho, que eu acho um luxo, gente, eu acho fofo demais. Por isso eu decidi fazer, porque eu já tava querendo fazer um já faz tempo. E eu posso trazer outros se vocês quiserem. Então, deixe seu comentário aqui embaixo se você quiser que eu traga outros modelos. E você também pode deixar sua sugestão de vídeo aqui pra mim, tá? Que eu faço, se eu conseguir fazer, se eu ver que eu sou capacitada, né? Se eu ver que eu sei fazer, eu trago aqui pra vocês a opção de vídeos que vocês quiserem, tá? Aí a gente vai fazendo isso por toda a circunferência e depois a gente corta essa parte que ficou arredondada, né? Pra que fique encaixado um lado com o outro. E também corta as sobras, né? Que ficaram. E vai fazer o encaixe certinho, alisando com água, como sempre. A gente vai usar sempre a água no biscuit. Acredito que vocês já estão acostumados com isso, né? Porque tem muitos vídeos aqui na internet sobre isso. Aí eu vou arrumando, porque ele acaba dando uma tombadinha pro lado, né? Como eu disse, não ficou muito grosso, então ele acaba tombando um pouco pro lado. E aí eu fiz isso várias vezes, tive que ir arrumando várias vezes, levantando várias vezes. Aí eu tô usando a minha esteca e eu vou puxando de um lado pro outro para poder fazer com que ele se junte, né? E não fique aquela marca no meio, aquela marca reta no meio. E tudo isso usando água, tá, gente? Eu molho o pincel na água e depois vou passando ali. Depois eu uso o dedo e a esteca, não o pincel, a esteca, são os seus aliados principais quando se trata de biscuit, né? E aí depois a gente vai fazendo isso por toda a volta também dentro do nosso pratinho, para que tire toda a marcação que tiver, tá?
essa parte mais fina na lateral, que foi onde ficou a junção, acabou ficando um pouco mais fina porque eu fiquei tentando tirar a marcação. Mas depois eu arrumo, mas eu não mostro aqui no vídeo, tá? Mas se vocês quiserem que eu mostre pra vocês como eu arrumei, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu mostro pra vocês depois, tá? Mas foi simplesmente, eu peguei um pedaço de biscuit, estiquei, pedaço pequeno de biscuit, estiquei, e coloquei aí na parte de dentro, pegando a parte de dentro e pegando a parte de fora. Então, e depois alisei tudo. Então, saiu toda a marcação e ao mesmo tempo deu uma engrossada também. Agora a gente vai fazer a parte da nossa árvore, né? Então, a gente vai pegar mais um pedaço de massa, vai enrolar ela, vai abrir ela, e depois que a gente abrir, a gente vai... E não abre muito, né? Você vê que eu deixo uma espessura um pouco mais grossa, tá? E depois que a gente abrir, a gente vai encaixar nesse meio, que é o tronco da árvore, e vai fechando, puxando e fechando, para não ficar nenhuma marcação e para unir um lado com o outro. Esse processo que eu tô fazendo agora, a gente vai fazer em todas essas outras partes, tá? A gente faz no meio, a gente faz em cima, a gente faz nos troncos da árvore, nos troncos não, desculpa, nos galhos da árvore. Então, a gente vai fazer esse processo em todas essas partes para cobrir a parte com durex. A gente vai tirando o excesso que fica embaixo. Tente colocar o mais justo possível, assim, sem deixar entrar ar. Porque se entrar ar, depois ele fica bem ruim, tá? Agora, a gente vai fazer a marcação do tronco. Então, a gente pega a esteca, molha na água e vai fazendo os risquinhos do tronco. O efeito que fica bem legal, né? Esse efeito de risquinho dos troncos, do tronco, né? E dos galhos. Eu quis fazer dessa cor porque eu tinha visto no Pinterest, né? Um modelo desse. E eu achei que a cor ficou bem legal e tentei fazer o mais próximo possível da cor que eu vi. E eu gostei muito do resultado, era isso mesmo que eu queria. Então, por isso que eu falei, você escolhe a cor que você quer e tenta chegar mais próximo daquela cor, porque, né, no biscuit a gente tem essa variedade que a gente pode fazer, que é misturando massa, misturando tinta. Normalmente eu uso tinta óleo para tingir a massa, tá? Mas eu sei que tem muita gente que gosta de usar tinta acrílica, ou tem gente que usa até xadrez, eu já vi que tem gente que usa, né? Então, você pode usar aquilo que você se sente mais confortável. E aí, a gente faz isso por todo o processo e vai ficar dessa forma. Fica bem legal, né? A gente faz isso em todos os galhos e todo o tronco, fazendo também as marcações. Aí, eu tirei essa pontinha de baixo, porque eu queria encaixar ali. Eu deixei sobrando esse pedacinho de arame embaixo, gente, mas o ideal é que você não deixe sobrar nada, porque ele acaba marcando na parte de baixo, tá? Depois eu tive que colocar um enxertinho embaixo. Então, se você não deixar nada, é melhor, porque o efeito fica melhor também, tá? Eu achei que ele ia acabar ficando um pouco mais fixo se eu deixasse a pontinha do arame, mas eu me enganei. Aí, a gente vai pegar mais uma parte de biscuit e eu deixei ressecar um pouco a massa, tá, gente? Tanto de baixo quanto a massa de cima, quanto a parte do tronco da árvore. Você pode ver que ela tá um pouquinho mais escura alguns pedaços, porque eu deixei ressecar. E aí, a gente vai pegar essa outra parte de massa que a gente pegou e vai colocar, fazendo essa junção
do tronco com a base. Depois a gente vem com a esteca e vai abrindo a parte de baixo para deixar ela o mais fixa possível na base. Então, primeiro eu venho com a esteca e vou fazendo esses movimentos para ir deixando ela mais fixa e também para facilitar quando eu vier com a água, tá? Também me ajuda a facilitar quando eu vier com a água para poder deixar ela mais lisa. Aí você tem que tomar bastante cuidado. Vocês viram ali que eu dei uma amassada na lateral, né? Então, às vezes a gente não presta muita atenção no que tá fazendo e aí a gente acaba amassando o que já foi feito. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Ali eu ainda não tinha colocado o outro pedaço, tá, gente? Pra juntar na lateral ali e não ficar tão fininho. Mas eu faço isso depois, tanto que nem fica aparente. Aí a gente vai vir com a água, molhando o dedo na água e colocando também, alisando, né, essa base. Então, ele vai ficar assim. E depois a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no tronco e nos galhos, que é vir com a esteca, fazendo esses risquinhos para dar o efeito de tronco, para dar o efeito de árvore, né? E a gente faz isso por toda a volta dessa base que a gente colocou aí no nosso pratinho. A secagem não é tão rápida, tá? Porque como eu usei bastante massa, acaba demorando um pouco mais para secar. Então, eu acredito que tenha demorado por volta de 5 dias para secar. Totalmente, completamente, né? Então, depois que você deixar ele secar, a parte de cima, né, por completo, você deita ele e deixa secar a base, tá? Eu deixei secar em cima de uma espuma, mas você também pode deixar secar em cima de isopor ou de um EVA, para não grudar. Mas a espuma é o mais ideal, porque aí não marca. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário, seu joinha. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you.